Muito obrigada, Jane, pela introdução, pela abertura, Vinícius, por essa apresentação rica de informação, nos atualizando aí sobre os perfis de investimento, trouxe novidades aí para todo mundo, um resumo, uma visão geral. E a partir de agora daremos continuidade, então, à nossa trilha de aprendizado para vocês que vão nos acompanhar, que vocês não conseguiram assistir todos os dias. Ou assistiram e querem um resumo, então esse momento é para vocês, tá bom? Prazer, sou a Jaqueline, como a Regiane já me apresentou, trabalho na área de relacionamento do Plano Vext há mais de 10 anos, levando informação para todos os participantes em todas as empresas patrocinadoras deste Brasil. É um prazer tê-los aqui conosco, então sejam bem-vindos e bem-vindas. Para você que está chegando agora, para você que está aí em continuidade ao encontro que já aconteceu hoje. E a partir deste momento, vamos explicar então para vocês a agenda deste momento. Vou passar aqui algumas orientações gerais para que você possa conduzir o processo de integração, desligamento referente ao Plano Vext no seu ambiente de trabalho. Quais são os documentos e materiais de apoio que você pode utilizar? Quais são os prazos e regras importantes para que você possa conduzir? Vocês vão perceber, principalmente para quem já assistiu às outras apresentações, que algumas coisas vocês já ouviram por aí ou já é do seu conhecimento. Mas como eu já disse, o momento de agora é uma forma de você resumir, de você aprender a como contribuir com esse participante, seja na entrada ou na saída, no momento da integração ou do desligamento deste colaborador. Então, eu vou passar agora algumas orientações gerais e vou dividir isso em duas fases. O encontro de hoje está previsto para acontecer em 40, 50 minutos, então vai ser algo rápido, leve, didático, para que você possa replicar isso no seu ambiente. Eu vou começar falando sobre a integração. As principais informações para que você explique isso de uma maneira muito rápida, em poucos minutos. Primeiramente, qual a importância de você realizar? Provavelmente PO, RH, representante, você que está me ouvindo, você já faz isso. E eu sei disso. Então, é importante apenas que você relembre, que você possa garantir que esse novo colaborador ou essa pessoa interessada, ela se sinta acolhida, bem informada desde o início, porque isso faz total diferença. Uma boa integração, ela é a chave para você aumentar o engajamento, a confiança e esse senso de pertencimento. Então, você já consegue iniciar essas boas-vindas, porque quando um participante se sente bem e acolhido, reconhecido e ele tem as suas dúvidas esclarecidas, ele já começa a sua jornada na empresa com mais confiança e mais disposição para engajar aí dentro do seu ambiente. Quais são os principais materiais que podem ser utilizados como apoio durante essa sua conversa com este integrante? Você pode utilizar esses materiais que estão na tela como uma apresentação do plano VET, um guia explicativo que ele é online, um folder do plano VET, que eu já vou contar para vocês, e também a proposta de inscrição. Vou entrar no detalhe de cada tópico. Tem gente que neste momento fala assim, poxa, mas no momento que a pessoa entra, eu não tenho tempo, porque ela já vai participar e vai receber documentos sobre o seu contrato de trabalho, sobre o seguro de vida, plano VEXT, odontológico, enfim, outras características, orientações da sua jornada de trabalho, que horas que ele tem que começar, que horas tem que sair, quais são as regras do seu ambiente. E a gente sabe que às vezes não dá tempo de fazer uma apresentação completa sobre o plano VEST. Até porque são 30 anos de experiência. Como é que você vai conseguir resumir isso de uma maneira rápida? E a gente vai mostrar que é possível. Se você não tem tempo, ou às vezes não tem um ambiente apropriado para divulgar isso, porque a pessoa fica no campo, qual é a nossa sugestão para você, representante PIO, equipe de folha? Que você convide essa pessoa para participar deste encontro que acontece mensalmente na VEXT. Esse momento dedicado para que a gente possa explicar todo o conteúdo do Plano VEXT, esses 30 anos de experiência em 30 minutos. Então, a gente fala sobre contribuição, contrapartida, regime tributário, fala sobre
PreviSeguro, entre outros benefícios, empréstimo e assim por diante. Inclusive, mensalmente, nós enviamos um e-mail para vocês, representantes, realizando esse convite para que você possa compartilhar com essas novas pessoas, porque a Vext não tem acesso ao e-mail dessas pessoas que ainda não têm o plano Vext. Por isso que nós contamos com o seu apoio para reforçar isso internamente, ok? No final de cada apresentação, nós mandamos uma cópia do conteúdo por e-mail. Inclusive, você também pode ter acesso, a gente já vai falar sobre isso. Aqui é toda a comunicação que foi realizada. Tem um guia explicativo que está disponível no nosso site para consulta, inclusive vale aqui uma ressalva. Esse documento ele vai ser atualizado e em breve vai ser disponibilizado diretamente na vext.com.br, documentos importantes para que vocês possam também consultar. Pode até enviar por e-mail para essa pessoa que está chegando. E agora eu quero falar tudo o que vocês precisam saber de uma maneira assim. Vou resumir esses 6 dias, esses 6 encontros que nós realizamos na trilha de aprendizado deste ano, né, a segunda temporada. Eu vou resumir 6 horas de conteúdo em 6 minutos, mostrando para vocês como vocês podem replicar isso para esta pessoa que está interessada no plano VET, tá bom? Seja na entrada, ou seja aquela pessoa que já trabalha aí, ó, há muito tempo e quer ter informações. Quando a gente mostra, inclusive, o que eu quero reforçar aqui, se você, PIO, RH, tem interesse em receber uma versão dessa no seu ambiente, basta mandar um e-mail para a equipe Vext, manda o seu endereço, quantas unidades você gostaria, e a gente compartilha com você. Esse documento, ele é atualizado normalmente a cada ano, então a gente manda uma quantidade, na medida que vai acabando, você pode atualizar depois, porque pode ser fundamental para você utilizar isso durante a sua condução. Quando a gente mostra aqui, então, finge que você acabou de receber alguém aí com você, tá bom? Vamos tornar isso aqui mais leve. Então, chegou uma pessoa nova, você vai contar para ela. Quem é Vext? Pode falar. Vext considerado o 8º maior plano de previdência privada na modalidade STD do Brasil. 30 anos de experiência. Estamos aqui presentes na vida de mais de 22 mil pessoas. Chegamos a um patrimônio superior a 4,6 bilhões de reais. 100% do valor a resgatar é sempre do participante, e aqui você tem total flexibilidade, autonomia e liberdade de escolha para movimentar esse dinheiro. Eu não tenho a impressão que o Cristiano vereador levantou a mão ou foi só... Ou ele Levantei. realmente... Ah, então seja muito bem-vindo, Cris. Por favor, fique à vontade. Oi, Jaque, te ouvindo agora de você compartilhar com todo mundo que uma das principais dicas aí na integração é você compartilhar o que a Vext, né, dizer. Sabe que eu acho que eu estava te ouvindo pensando assim, mais do que vocês precisarem decorar tudo isso, que é muita coisa. Olha, se o coração de vocês, um coração de alguém que tem sido transformado pelo benefício da Previdência, for colocado na mesa para falar, vale muito. Sabe que eu acho que o testemunho pessoal de quem já aproveita a Previdência fala e convence demais. Eu sou fruto de 2 passagens que eu vi isso. Quando eu entrei na Vivo, isso, sei lá, gente, há uns 25 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, porque eu sei quem é a menina, assim, eu lembro. Essa menina veio me vender o plano da Vivo, lá da Visão Prev. Ela não falou muito da técnica, ela começou contando o que aquilo estava transformando a vida dela, e de fato a Previdência transforma a nossa vida. E quando eu entrei no Grupo Novo Honor, isso foi lá por 2008, o meu líder, Latter, saiu faz pouco, assim, eu lembro que ele me pegou assim e já botou uns formulários naquela época, assim, falou assim, isso aqui, eu já sabia de Previdência, mas ele falou, e ele começou a me vender Previdência pelo benefício que era para ele, assim, quase que me obrigando a fazer. Depois eu falei, cara, eu já tenho e eu estava esperando por isso. Mas, cara, quando a gente compartilha o nosso testemunho do que a Previdência faz na nossa vida, ajuda pra caramba, assim. Desculpa, Jaque. Excelente contribuição, é isso. Então,
Quem aqui já é participante sabe do que o Cris está falando, então reconhece que isso é bom. Inclusive, o que a gente mais escuta de depoimento de pessoas que ainda não têm um plano, fala assim, nossa, agora que eu fiquei sabendo disso, o que eu deixei de ganhar, né? O que se eu tivesse feito isso logo no início. Então, quando a gente compartilha, é isso, compartilha aquilo que você tem de experiência, e a gente pode comprovar. Já fizemos um comparativo com mais de 15 entidades fechadas de previdência privada. E a VEX é a única que possibilita todos esses benefícios que vocês viram ao longo desses 3 dias, tá bom? Até existe uma previdência que oferece um benefício bom ali, outro lá, mas um combo como a VEX, ele só encontra aqui, na sua empresa patrocinadora. Então, isso é algo a ser reconhecido e valorizado. O que nós estamos falando para vocês, ele não encontra em um banco ou em qualquer previdência. Então, saibam disso e compartilhe com as pessoas, porque realmente vale muito a pena. Quando a gente pega esse documento e entrega, vale a pena você reforçar as principais características. Eu sei que isso é intuitivo, é didático, ele é simples e rápido, mas vale a pena você passar rapidamente para que ele entenda isso com mais facilidade, tá bom? Então, quando você compartilha com o participante, fala para ele sobre quanto ele pode contribuir no plano. Quanto que ele pode receber da sua empresa por meio de contrapartida? Lembrando que é possível contribuir de 1 a 12% do seu salário, aquele salário base, pode alterar mensalmente, pode realizar uma contribuição adicional, realizar a suspensão se você precisar, mas contribuindo de 1 a 4 já recebe 30. A gente viu isso no primeiro dia do nosso encontro, né? Mas vou resumir aqui rapidamente. De 5 a 9 você já recebe 40, colocando de 10 a 12 já recebe 50%. Ou seja, colocou R$ 100 no plano, o participante já recebe 50, colocou 1.000, já recebe 500 e assim por diante, proporcional ao seu esforço mensal. O que é mais que vale a pena você falar para ele nessa conversa? Não tem carência. Isso significa que quando ele sai da empresa, o dinheiro é dele, tá bom? Não importa se foi o participante que pediu para sair, se a empresa que mandou embora, ele leva tudo. Então, esse é o outro grande diferencial do plano. Não importa a idade, não importa qual é o perfil de investimento. O Vinícius contou hoje sobre os perfis. Não importa se ele tem 2065, 2040, ele sempre acessa esse saldo de conta. Lembrando que são 10 opções de perfis, ele vai escolher isso no momento da adesão? Da integração? Não, porque automaticamente ele vai ser alocado no que a metodologia entende que é melhor para a idade dele, e depois, quando chega o período de abril ou outubro, ele pode realizar essa opção ou alteração, tá bom? Zero taxa de carregamento, a taxa de custeio ela é uma das mais baixas em relação ao mercado, ela é só de 0,5% ao ano, você não pode até comparar com outras previdências e não vai encontrar nada igual para ver quanto realmente é vantajoso. Acesso ao PreviSeguro, então ele é gratuito e inovador que você tem, o participante também, né? Vale lembrar que essas informações que a gente está falando não é só para você orientar o participante, serve para você também para relembrar os principais detalhes. Quando a gente fala sobre isso, o que é importante? PreviSeguro ele vai te garantir uma indenização em causa de morte ou invalidez, seja por causa natural ou acidental, e vai te garantir uma indenização sobre tudo aquilo que o participante não acumulou da data do sinistro até os 65 anos, e aí pode chegar a um valor de indenização, um valor limitado a 2,5 milhões. Quanto é que o participante paga para ter isso do PreviSeguro? Nada. Qual é a única responsabilidade que você precisa orientá-lo a indicar quem são os seus beneficiários? Então, a minha sugestão, nossa sugestão é que você entregue lá o folder ou o material que você tem de apoio, junto com a proposta de inscrição, esse formulário do PreviSeguro, para que ele faça essa definição, tá bom? Esse documento deve ser arquivado no seu prontuário de integrante e você manda no arquivo de arrecadação para a VET. Manda a cópia.
O programa de empréstimo consciente. Então, em caso de emergência, o participante pode solicitar até 50% do saldo de conta como linha de crédito, bem como empréstimo, lembrando que esse dinheiro não sai do plano, é só uma referência do quanto ele pode pegar. Então, ele tem quanto no plano? Qual é o saldo dele? Tem 10 mil, ele pode pegar 5 como empréstimo e vai quitar isso, amortizar mensalmente com desconto em folha de pagamento. A simulação é 100% online e ele mesmo consegue calcular quando tiver interesse. Quando falamos sobre os beneficiários do Plano VET, então a segunda responsabilidade que você precisa reforçar aqui para ele. Ele tem o papel de definir quem na ausência pode receber esse saldo que ele está construindo aqui, acumulando no Plano VET. Lembrando que é como se fosse o testamento do seu plano. Tá bom? Então, lembrando que a conta é individual, criada por meio do seu CPF, na qual somente o próprio participante tem acesso a isso, ou os seus beneficiários. Como ele precisa fazer essa indicação? No mês seguinte da sua adesão, ele vai acessar o vex.com.br, login, consultas e serviços e vai fazer aqui a indicação dos seus beneficiários. Inclusive você que está me ouvindo, a gente já falou sobre isso antes. Você não lembra se você fez o seu? Se faz tempo ou não? Quer consultar, atualizar? Vale a pena você visualizar. É bom que você já refresca essa lembrança e ensina como é que faz. Vai colocar, casou, separou, teve mais filhos, acho que alguém não merece, atualiza. Já aconteceu de um participante ter 2 famílias, esqueceu de mudar isso. Quem recebeu foi quem ele definiu, que era a ex-mulher, e pela legislação ela tem direito, porque em vida ele fez isso. Então facilite a vida de quem você ama e faça essa definição 100% online. No mês seguinte da adesão, e aqui está o caminho na tela. Próximo passo, benefícios fiscais. Ontem, né? Antes de ontem nós falamos isso. Enfim, Regiane, né? Não foi escrito. Teve já essa agenda sobre os benefícios fiscais conduzida aí pela Regiane, e nós mostramos para vocês que, assim que ele entra, além de ter a contrapartida mensal, anual, automaticamente você ganha o benefício fiscal. No mês, nós chamamos de diferimento fiscal. Você não está pagando imposto sobre esse valor que você contribui, contribuindo de 1 a 12%, não está pagando nada, agora só vai pagar na saída. E, além disso, você tem um benefício no momento da declaração anual do imposto de renda. Então, se o participante utiliza o modelo completo de declaração, ele é duplamente beneficiado. Então, se eu pudesse resumir, te mostrar como explicar isso para o seu participante, eu gosto de dar o exemplo. Hoje, um participante que ganha acima de R$ 2.500, ele já está pagando IR se ele não tem algum benefício de dedução. Então, como é que você poderia ilustrar para ele? Se ele tem um salário de 2.500, hoje você, RH, tributa o IR sobre o salário cheio de 2.500. A partir do momento que ele coloca R$ 500 no plano, só para facilitar a conta, você, RH, só vai descontar imposto sobre a diferença, então, de 2.000. Ou seja, e aquele R$ 500 que o participante colocou no plano, só vai pagar quando ele retirar. Quanto é que ele vai pagar? Fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar isso no último slide. Dando continuidade, vamos explicar agora que você tem flexibilidade, a qualquer momento você pode alterar, já falei sobre isso, consegue suspender e, além disso, consegue fazer uma contribuição esporádica. E no finalzinho, você tem total liberdade de escolha para avaliar como utilizar esse dinheiro após a perda do vínculo empregatício. Pode continuar contribuindo, pode manter ele rendendo, pode receber em parcela única, de forma mensal, ou até mesmo fazer a portabilidade, levando esse dinheiro para uma outra previdência, e eu vou falar sobre isso daqui para frente. Antes disso, vamos continuar com a proposta de inscrição. O que é importante você reforçar? Não importa se ela foi digitalizada ou se foi escrita na mão mesmo, nós aceitamos esse documento e é importante que você entregue junto lá, proposta de inscrição, anexa, de repente, prévio seguro. Isso facilita, porque no momento que ele chega, a gente sabe que ele recebe vários documentos para ler, para assinar, então já deixa junto na lista e ele leva para pensar e fica fácil para o controle. Quando a gente fala da proposta de inscrição, esse ano
ela ficou ainda mais fácil de ser preenchida. São apenas 3 informações que o participante coloca aqui dentro. Então, são os dados pessoais que ele vai informar. É importante que ele complete os dados. E na hora do arquivo de arrecadação, é obrigatório que você informe o e-mail, o celular e o endereço para facilitar o processo. Na contribuição regular, ele tem a opção de colocar de 1 a 12% do salário, tá bom? Lembrando que ele pode alterar quando ele quiser. E para finalizar, ele vai informar se ele é PEP, uma pessoa exposta politicamente. O que é isso? Se nos últimos 5 anos ele ou algum familiar exercer algum cargo público de alta relevância. Então, teve algum prefeito, governador, alguém de relevância aí na política, você vai colocar sim ou não, no caso, o participante. No finalzinho, ele vai datar e assinar, entregar isso para você. E agora, só para efeitos de curiosidade, aproveitar esse assunto da proposta de inscrição, quero relembrar para vocês. Chegou alguém aí de transferência? Estava trabalhando na outra empresa, e aí ele vai reativar um retorno, uma transferência, ou ele vai simplesmente ativar essa contribuição. Ele consegue utilizar esse mesmo documento que eu mostrei para vocês, vai preencher os dados, vai informar com quanto ele gostaria de contribuir, vai colocar a assinatura e pronto. Então, agora, um único documento tem essas duas finalidades. Veio para facilitar a sua vida e a vida do participante, tá bom? Lembrando que também pode ser feito aí diretamente no site da VET, esse mesmo preenchimento. Então, vet.com.br/adesão, ele consegue preencher essas mesmas informações. E além disso, já que ele está lá no site, está online, ele tem a opção de realizar uma simulação. Sempre tem aquele que entende que é bom, percebe que vale a pena, mas ele é visual. Ele gosta de se enxergar. Então, quanto é que ele vai contribuir no mês? Quanto que ele vai receber de contrapartida? Em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, até os 65, enfim, e ele consegue fazer uma projeção com apenas algumas informações, qual é a idade e qual é o salário dele, com quanto ele quer contribuir. Pronto, já está aí, ó, resultado na tela. Então, nossa sugestão é que você oriente vet.com.br. Novamente, tudo no mesmo lugar você encontra esta facilidade. Então, para resumir, em uma integração ou nesse bate-papo que você vai ter com essa pessoa, utilize esse material de apoio, o que você tiver mais fácil, seja esse papel, seja o que está online, o guia explicativo que eu mostrei para vocês, uma apresentação. E, além disso, oriente para que ele participe desse encontro mensal que nós realizamos na integração. Lembrando que a próxima vai ser no dia 30 de setembro, tá bom? E aí, chegou o momento da rescisão. O participante está sendo desligado. Novamente, é importante que você acolha essa pessoa, que você consiga realizar uma boa condução nesse momento, para que seja uma ponte para ele manter esse relacionamento, né, com a VET, com a empresa, para que ele saia bem. Então, porque muitos dos benefícios que nós falamos para vocês ao longo de todo esse tempo, ele consegue manter. A única coisa que muda quando acontece o desligamento é que ele deixa de ter novas contrapartidas. O que ele já recebeu é dele. E o seguro de vida que eu mencionei, que a empresa deixa de pagar porque está vinculado à sua patrocinadora. Todo o restante, ele permanece com as mesmas vantagens que ele tinha antes, tá bom? Então, por isso que a comunicação clara e esse apoio seu de RH, isso é fundamental para que você possa explicar para ele qual que ia ajudá-lo na melhor opção. E a gente sabe também que nessa fase pode ser vista também como uma oportunidade para você fortalecer a imagem da sua empresa, né? Como um lugar que cuida do bem-estar do funcionário em todas as fases, desde a entrada até o desligamento. Então, vamos ao resumo. O participante está saindo, o que você pode fazer de novo? Aquele mesmo material de apoio que você utilizou, reforce isso com ele, seja no folder explicativo, e aqui tem um complemento. Temos uma carta de desligamento e a versão online para que você possa mandar por e-mail.
Cada um aí tem um processo, tem uma forma que funciona melhor no seu local de trabalho e você consegue adaptar à sua realidade, tá bom, RH? E aí, se você precisar, a gente vai mandar no final desse treinamento todos esses materiais de apoio para que você consiga replicar internamente. Então, lembram quando eu mencionei e pulei um pouquinho a parte das opções? Quero reforçar que quando chega aqui no finalzinho do folder, você vai falar para ele. Então, ele saiu. O que acontece com o plano VEX? Acontece que ele tem a liberdade, a flexibilidade de escolha para avaliar o que é melhor para ele. Eu costumo dizer que aqui é como se fosse. Agora eu vou abrir um parênteses, tá bom, gente? Só para explicar aqui o quanto isso é vantajoso. Imagine que você tem a sua conta bancária e lá você faz o seguinte: isso você pode colocar dinheiro quando você quer. Se você não fizer nada, você pode aplicar e o seu dinheiro vai continuar sendo rentabilizado. Você pode levar de um lugar para outro. Você tem a opção de sacar isso mensalmente, tá bom? Com as vantagens que você tem de pagar menos imposto de renda. Você consegue ter essas vantagens de fazer tudo no mesmo local. Então, receber uma renda, sacar o patrimônio, continuar contribuindo, manter o valor investido ou até mesmo transferir para outro plano, tá? Ele que vai decidir. Quando a gente fala de prazos, de regras, o que é importante reforçar aqui? Você tem que avisar que ele pode escolher isso no melhor momento. A única opção no plano que tem prazo para formalizar é o de autopatrocínio. O autopatrocínio ele tem 30 dias após o desligamento para formalizar se ele deseja continuar contribuindo via boleto bancário. Então, isso que significa. Ah, não, mas o participante disse que quer contribuir esporadicamente. Então, se ele ficar na característica do BPD, que é automático quando ele sai da empresa e não formaliza nenhuma escolha, lá ele consegue também fazer isso de uma maneira muito mais fácil, tá bom? Mas se ele quiser esse compromisso de todo mês contribuir, o autopatrocínio é o único que tem os 30 dias. Participante precisa do dinheiro. Ele quer receber essa quantia. Ele tem, a partir do quinto dia corrido do mês seguinte ao do desligamento, para formalizar esta escolha. Em caso de resgate ou renda mensal, como é que vai funcionar? Se ele pedir para receber esse valor até o dia 10 do mês, ele já recebe isso no último dia útil daquele momento, tá bom? Dúvidas por enquanto? Estamos caminhando para o final, né? Quando a gente mostra. Priscila quer falar alguma coisa? Ah, acho que ela só entrou. Então, vale lembrar que quando o participante sai, o que é importante reforçar? O que acontece com o saldo de empréstimo dele, aquele saldo devedor? Essa não vai acontecer a quitação automática no momento da rescisão. E aí você precisa orientar que, se não acontecer o desconto daquela prestação mensal, o valor do mês, no momento, ele vai precisar depois arcar com esse pagamento, pode ser de forma por meio de boleto bancário, que a VEX vai entrar em contato. Ele pode realizar a quitação por meio do saldo de conta que ele possui no plano VEX, tá bom? Então, ele tem essa opção de continuar pagando mensalmente ou até mesmo utilizar o saldo. E se for para acontecer na rescisão, esse é um acordo que é feito diretamente com cada empresa patrocinadora. Regiane, se você quiser fazer um comentário ou acrescentar algo, não sei nem se tem dúvidas ou perguntas na tela que eu não consigo ver, vocês fiquem à vontade, tá bom? Inclusive o Cris. Tudo perfeito, estamos aqui acompanhando tudo, sem dúvidas no chat. Esses nossos representantes estão muito quietinhos, só tivemos um pessoal perguntando a respeito dos folders, se é possível solicitar. Já informei que sim, já recebemos no contato a solicitação de folder. Então, se você, representante, quer receber material para distribuir, pode sim solicitar tanto o digital
quanto físico que a gente manda para você. Jaque, sem mais perguntas ou contribuições, pode seguir. Perfeito. Agora, para encerrar este momento, vamos falar sobre a dúvida número 1 das pessoas, sobre quanto é que eu vou pagar de imposto de renda, qual que é a diferença do progressivo ou regressivo. Primeiramente, né, quando a gente falou lá da proposta de inscrição, vale lembrar que a novidade nessa nova versão é que não tem mais que escolher progressivo ou regressivo. Agora eu vou utilizar você, PIO representante de folha, como exemplo para trazer essa explicação. Se você já é participante, você vai lembrar que anteriormente você tinha escolhido. Com essa alteração da lei que aconteceu no dia 10 de janeiro de 2024, significa que quando você acessa o site da VEX, você já nem consulta mais progressivo ou regressivo. Isso se aplica também aos seus participantes. Então, é como se você tivesse agora uma folha em branco com uma nova chance para formalizar qual é o melhor para você. E para as pessoas que estão entrando agora por meio da sua inscrição, também não formalizam mais isso. Somente no momento que, assim, ela pode escolher até o momento da utilização dos seus saldos de conta no plano VEX. E aí sempre tem alguém que nesse momento pergunta, mas qual que é o melhor? Qual que compensa, vale mais a pena? Eu já vou me antecipar e explicar para vocês de uma maneira muito rápida. Lembrando que você não precisa decorar o que eu vou falar aqui, porque a nossa orientação é que você direcione essa pessoa para falar com o nosso time de especialistas, para que a gente possa calcular junto, simular e mostrar para ele o que é melhor para a realidade que ele possui, tá certo? Quando a gente fala, então, de progressivo, agora eu vou focar só neste tema. Vale lembrar que progressivo é a tabela clássica de IR, é a tabela padrão para cálculo de imposto de renda, é a mesma que você, RH, equipe de folha, utiliza para descontar o imposto de renda sobre o salário daquela pessoa. Quando se fala de plano VEX, é a mesma referência. E aqui o desconto vai funcionar de acordo com o valor que a pessoa vai sacar. Quanto é que ela vai retirar? Se for de forma mensal, como aposentadoria, o desconto vai variar de 0 a 27,5 e vai contar com essas deduções mensalmente. Se ele optar em sacar um valor até R$ 2.259, fique isento no momento do recebimento, até R$ 2.826 vai pagar 7,5%, 3.751 já vai pagar 15%, deste valor até 4.664 vai pagar 22,5%, acima disso já vai pagar 27,5% de imposto, ou seja, o máximo. O que é importante falar? O participante está com pressa. Ele quer receber tudo que ele possui em parcela única, já vai pagar 15% a título de antecipação, de forma imediata, e no ano seguinte, no momento da declaração anual do imposto de renda, pode ser que tenha um ajuste de mais 12,5%, totalizando 27,5% de IR, ou seja, ele é compensável na declaração anual do imposto de renda. Se ele não pagou nada na hora que ele sacou, pode ser que ele pague a diferença depois. Se ele já pagou os 27,5 agora, pode ser que ele restitua. Ah, Jaqueline, mas como é que eu sei se o participante vai pagar mais ou menos? Tudo vai depender de quanto ele recebe. Quanto que ele recebeu naquele ano de salário, de outros rendimentos tributáveis, aposentadoria, sabe aquela casa, aquele apartamento que ele colocou para alugar? Tudo isso é considerado, vai somar ao plano VEX. Por isso que o progressivo, ele é compensável na declaração, ok? Decoraram isso? Como resumir? O desconto vai variar de 0 a 27,5 e é de acordo com o valor. Por que eu dei tanta ênfase nessa informação? Porque o regressivo, ele é totalmente oposto ao que eu acabei de falar. No regressivo, não importa o quanto o participante vai sacar. Não importa o valor, e sim o relógio, o tempo que ele permaneceu no plano VEX. Eu não falei na sua empresa patrocinadora, ok? Eu falei na
VEX, porque mesmo que ele esteja desligado, ele pode continuar no plano e vai conseguir pagar menos imposto de renda. Porque aqui o IR ele vai seguir esta tabela que eu estou mostrando na tela. O desconto varia de 35% a 10%, proporcional a essa tabelinha. Então, contribuições realizadas até 2 anos seriam tributadas em 35%. De 2 a 4 vai para 30%, de 4 a 6, 25%, de 6 a 8, 20%, de 8 a 10, 15%. Acima de 10 anos, 10%. Sempre tem aquela pessoa que fala, então significa que se eu ficar 10 anos no plano VEX, eu só vou pagar 10% de IR? Sim, 10% sobre aquela parcela. Mas aqui funciona conforme o sistema PEPS. A primeira contribuição que entrou no plano será a primeira que sairá. É como se cada contribuição recebesse um carimbo com uma data. E por isso que você pode ter várias alíquotas sendo tributadas naquele momento, tá certo? E aqui, se acontecer, então, o resgate em parcela única, pode ser que você pague uma média de todos esses períodos, e se for de forma mensal, sempre vai sair da parcela mais antiga. Consequentemente, você consegue pagar menos imposto de renda. Então se eu sacar de forma mensal, se o participante fizer isso como renda, ele sempre vai tirar da que tem o menor desconto do imposto de renda, que é a forma mais vantajosa de você realizar isso. Lembrando aqui que o IR ele é recolhido em caráter definitivo, ou seja, não é compensável na declaração de ajuste anual do imposto de renda. Consequentemente, se o participante sacou e pagou 10%, parabéns. Ele se deu muito bem, não vai ter que pagar nada mais no ano seguinte. O contrário também é verdadeiro. Então, ele teve pressa, quis sacar de uma vez só, pagou 35%, sinto muito, ele deixou de ganhar dinheiro, ok? Jaqueline, pelo amor de Deus, eu vou ter que explicar tudo isso para o participante? Não! Novidade deste ano, a Regiane já contou para a gente também na apresentação sobre tributação. Se você não assistiu, depois veja lá, consulte o material ou reveja se você já participou também. E lá você consegue visualizar no simulador do plano VEX, coloca lá progressivo ou regressivo. Ele vai trazer o saldo de conta e você já consegue ver quanto seria o desconto referente à primeira parcela do plano, para que você possa ter essa antecipação. Se você quiser, ou o participante precisar de mais detalhes, a nossa orientação é que ele peça essa simulação detalhada para a nossa equipe, e a gente consegue fazer isso de uma maneira que seja personalizada para ele. Se ele quiser visualizar como é que seria o desconto no regressivo, inclusive você tem acesso a isso, todo mundo já consegue extrair no nosso site. Ele vai mostrar o seu saldo de conta, como é que seria essa tributação pelo modelo regressivo. Quem tem mais tempo aí no plano consegue ter essa distribuição de 10% a 35% no seu saldo, tá bom? Então, para resumir, seja na integração, no desligamento, peça para esse integrante falar com a nossa equipe. Temos a opção do chat, do telefone, o atendimento agendado, por e-mail, você consegue realizar essa conversa. Acho que vale a pena até reforçar que esse WhatsApp que está na tela, ele é um assistente virtual, é um robô. Então, pede para o participante, ele vai conseguir conversar com a nossa equipe, vai esclarecer as dúvidas mais frequentes referentes ao plano, e quando ele precisar de um atendimento diferenciado, ele consegue pedir para falar com o humano, falar com o atendente, ele será direcionado para quem estiver disponível naquele momento. Então, continue contando com a VEX. Vocês podem consultar os materiais que eu mencionei, nós vamos compartilhar por e-mail com todos vocês que se inscreveram e nos acompanharam ao longo destes dias. E, além disso, se você quiser reforçar mais informações, lembrando, a Regiane falou que esse ano a trilha de aprendizado ela foi construída de um modelo mais enxuta, didático, rápido, para que a gente conseguisse passar um resumo, uma visão geral. Mas se você quiser realmente entrar mais no detalhe, a gente pode realizar essa turma
diretamente no seu próprio negócio. Pode ser de forma presencial, online, do modelo que você entende que funciona melhor para a sua realidade. Continue contando com a nossa equipe, vamos mandar também esses materiais aí como folder aqui explicativo no que falamos com vocês. Deixo aqui o meu muito obrigado. Vou abrir para dúvidas, perguntas e respostas, eu não sei se tem, e daqui a pouquinho também a gente vai fazer o sorteio para encerrar este encontro de hoje. Com a palavra do Mauro, né? Então, Regiane, temos perguntas? Não temos perguntas, mas parabéns, Jaque. Aproveito, enquanto as pessoas se animam aqui para tirar dúvidas sobre o processo de integração e desligamento, eu aproveito para agradecer a sua fala, a sua contribuição, sempre tão dedicada, tão disponível, tão completa sobre o Plano Vext, tão esclarecedora. Muito obrigada, viu? Aproveito também para reforçar com todos os representantes que temos aqui, de todas as patrocinadoras, de que é muito importante vocês indicarem os integrantes novos de vocês para o nosso processo de integração mensal. Todos os meses, Jaqueline e Bruna estão à disposição de vocês numa apresentação completa sobre o plano, bem detalhada, para que o novo integrante ou aquele que ainda não teve a oportunidade de aderir ao Plano Vext, para que ele conheça detalhes, que ele entenda o benefício, que ele entenda mais sobre o plano, sobre os diferenciais, como conduzir, como tomar suas decisões aqui. Então, assim, vocês recebem a antecipação do convite, recebem um link, vocês podem compartilhar com esses não participantes do plano, podem convidá-los diretamente, podem nos encaminhar o mailing, nós podemos fazer o convite por aqui, fica a critério de vocês, tá? Só não deixem de estar atentos a esse processo, porque pode passar e esse integrante pode não dar atenção a esse benefício nesse momento de chegada, né? Então, foquem nesse momento de onboarding, de integração, em apresentar o plano e disponibilizar para eles o convite desse nosso processo de integração online, tá?